Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falar do mais novo filme da DC Comics. Desse filme que é dirigido por nada mais nada menos do que James Gunn. Desse filme que é uma redenção lá daquele trabalho desastroso de 2016. Isso mesmo galera, hoje nós estamos aqui para falar sobre o Esquadrão Suicida. Bom galera, e antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais do Sessão Cinema, principalmente lá no Instagram. A gente também está lá no Pinterest, posta várias imagens, várias coisas que a gente já postou no Instagram, a gente está postando tudo lá. No Hotmart Sparkle, a gente também está lá. No TikTok, o link também vai estar junto com os outros, a gente posta vários vídeos lá no TikTok. E também no Wattpad, a gente está publicando um livro, Elementos de Oni. O link de todas as redes sociais e do Wattpad vai estar aqui na descrição do podcast. Se você estiver assistindo no YouTube, vai estar na descrição do vídeo, beleza? E bom, começando agora a falar sobre Esquadrão Suicida, eu acho que o principal ponto e a primeira coisa importante que a gente precisa falar é sobre como esse filme é surpreendente. Já dando um breve spoiler do que vai ser a análise aqui, é sensacional como principalmente os trailers, os conteúdos promocionais, as coisas vazadas na internet, nada revelava exatamente o que iria ser o filme. O fato é que a gente foi, eu não diria enganado, mas tudo foi muito bem escondido, tudo foi bem encobertado. E o que eles entregam no cinema é algo completamente inesperado e completamente diferente do que você acha que vai ver. Para quem não conhece, o Esquadrão Suicida é uma equipe de vilões que são recrutados pela Amanda Waller para tentarem dar uma de herói, e como cada um usa uma habilidade, tem algum superpoder ou até mesmo uma personalidade bem maluca, tudo é muito escrachado dentro desse grupo, certo? E o filme de 2016 de alguma forma tentou até explorar isso, mas como todos nós sabemos foi um desastre absurdo. O ritmo é estranho, o filme é muito mal montado, enfim, é tudo um desastre que a gente não vai comentar aqui hoje. Mas o jeito como foi retratado nesse filme é algo exemplar, é algo sensacional. Digo eu que é o melhor filme da DC dos últimos tempos, incluindo o Snyder Cut. O filme é muito bem feito, é muito bem montado, é muito bem dirigido e assim, é um exemplo de como você produzir o filme, de como você fazer o filme sem entregar o conteúdo. Eu acho que essa é a lição principal. É você chegar no cinema achando que conhece o filme, achando que conhece a história por conta dos trailers, por conta do que entregaram, e no final não é nada aquilo que você esperava. Para começar essa análise, eu achei esse trabalho de montagem dos trailers, de divulgação, de produção e como eles manteram todo o projeto real em segredo sensacional. E fica aqui a mensagem de que a gente já imaginava que o filme iria ser incrível, mas é bem mais do que vocês esperam. O que a gente pode começar falando sobre o Esquadrão Suicida? Eu acho que do próprio James Gunn. Para quem não sabe, James Gunn é o diretor de Os Guardiões da Galáxia da Marvel. Durante aquela treta que teve, que James Gunn foi demitido da Marvel, ele ficou um tempo ali no limbo antes de ser recontratado, e foi justamente nesse período que a DC o recrutou para fazer o Esquadrão Suicida, justamente por conta da dinâmica de grupo que ele conseguiu construir ali em Os Guardiões da Galáxia. E considerando que os Guardiões da Galáxia eram um patamar C de heróis da Marvel, existia essa percepção de que ele poderia usar esses personagens mais C ali também da DC, não necessariamente personagens tão conhecidos pelo público como é o que acontece nesse filme. Além de que o Esquadrão Suicida tem aquela coisa escrachada dos super-heróis que tentou ser explorada lá em 2016, não deu muito certo, e aqui foi completamente diferente. Então o fato é que o filme ele naturalmente é muito bem dirigido. Desde o início do filme, desde o conceito do filme, desde o conceito de direção, até a própria direção dos personagens, como os personagens são tratados no filme e de como eles são colocados em cena. Isso é exemplar, é excepcional. Eu acho inclusive que o James Gunn, pelo amadurecimento dos trabalhos, principalmente lá em Guardiões da Galáxia, conseguiu fazer um filme melhor do que é os filmes da Marvel, do que é os Guardiões da Galáxia que ele dirigiu lá. Então pra mim Esquadrão Suicida, ele se encaixa até melhor do que Deadpool 1 e Deadpool 2. Eu acho que ele tem muito essa pegada, uma mistura de Guardiões da Galáxia com Deadpool, só que funciona melhor do que os dois. Eu acho que casa perfeitinho, e muito disso é por conta de como James Gunn faz esse filme.
filme, de como ele conduz os personagens, de como ele trata esses personagens e de como ele trata o filme em si. Então eu acho que a gente tem que valorizar nesse trabalho principalmente o modo de como ele desenvolveu esse seu trabalho, e isso fica muito claro em todo o Esquadrão Suicida, porque o filme é completamente redondo nesse aspecto. E justamente por isso, o ritmo do filme é muito bom. É um ritmo muito gostoso que você não percebe o tempo passar. Desde o começo do filme até o final, ele é todo interligado, ele é todo bem montadinho. A gente vai conversar sobre a montagem daqui a pouco, mas o que eu tô querendo dizer é que o James Gunn ele consegue construir um cenário que você consegue acompanhar todo o filme sem ser desgastante, sem ser maçante, sem ter barriga no meio. É um filme que é para te divertir e ele consegue entregar isso. Então a velocidade dele é muito boa, é um filme bem rápido, é um filme bem objetivo, justamente porque ele considera que você tem os parâmetros lá do filme de 2016. Então sim, isso se trata de uma continuação, porém eles ignoram alguns fatos lá daquele outro filme. Então aqui, justamente por você já ter esse background do que aconteceu 5 anos atrás, ele consegue adiantar muito filme, ele consegue ser bem objetivo e é tudo muito gostoso, muito leve de se assistir. Como eu já citei, o filme tem uma proposta bem redondinha, o filme sabe o que quer e entrega exatamente aquilo, mas outra coisa em que ele é muito redondinho é justamente no roteiro, que é tudo muito amarrado. É incrível e você percebe a preocupação em você fazer um filme bem fechado, em você fazer um filme com argumentos corretos, numa linha do tempo correta, sem furos, que não prejudique o andamento do filme. Então assim, o roteiro, além de ser muito bom, ele consegue ser coeso, ele consegue ser concreto, e para um filme como o Esquadrão Suicida, que é para ser um filme mais escrachado, isso é muito importante, porque você tem essa parte mais de zoeira, você tem essas brincadeiras do filme, você tem o fato de que ele não se leva a sério, mas você também tem um respeito à história, a um roteiro bem feito. Eu acho isso maravilhoso, porque é até uma lição, que você não precisa fazer um filme escrachado, todo zoado, com um roteiro meia boca, com a direção meia boca. Você consegue fazer isso e ao mesmo tempo entregar aquele humor que a gente gosta, entregar essa proposta que foi entregue nesse filme. Então o filme ele é muito amarradinho e você percebe isso, você percebe essa intenção, você percebe os elementos no decorrer do roteiro, e isso aí é outro ponto fantástico do filme. Além de que esse filme está dentro do DC Universe, como ele é uma continuação lá do filme de 2016, faz total sentido que ele esteja dentro ali daquele universo confuso que a DC começou nos cinemas. O fato é que de uns tempos pra cá, a DC está tendo algumas propostas de fazerem filmes mais abertos, sem tantas conexões, apenas com menções pontuais, conexões pontuais, o que está funcionando bem melhor, e isso induz a um possível novo universo compartilhado. E esse filme, ele respeita muito esse universo que já existe. No próprio trailer, tem até uma cena que a gente percebe que o Sanguinário colocou o Superman no hospital com uma bala de kryptonita. Esse Superman é o Superman do Henry Cavill. Consequentemente, a gente também tem um Coringa do Jared Leto nesse universo, já que temos a Arlequina da Margot Robbie, o Boomerang, que estava no outro filme, tá nesse filme também, o Rick Flag é outro exemplo. Então existe todo um universo, e por mais que eles não citem muito, eles respeitam. Tem algumas referências no decorrer do filme, pequenas menções, e esses personagens que são recorrentes entre os dois filmes, creio que a mais importante seja, além da Arlequina, a Amanda Waller, que é peça fundamental tanto lá no filme de 2016 como aqui também. E aí a gente entra numa parte importante aqui do podcast, que é justamente falar sobre esse tipo de gênero de filme, que é o gênero de sátira de filmes de super-heróis. Eu acho que Esquadrão Suicida não se encaixa completamente dentro desse gênero, como o Deadpool se encaixa perfeitamente, por exemplo, como o nosso grandioso clássico Super-Herói o Filme também se encaixa aqui, mas eu acho que ele anda muito nessa pegada. Eu acho que se a gente tivesse que caracterizar esse filme, eu acho que poderia entrar um pouco nesse lado de ser mais uma sátira, de você brincar com o universo de super-heróis. O fato é que o filme ele naturalmente não se leva a sério, certo? Ele tem o respeito pela história, pela seriedade do roteiro, como eu já falei, muito diferentemente, por exemplo, do que fez Velozes e Furiosos 9, que tinha um respeito pela franquia, mas o roteiro era whatever. Você não tinha um respeito temporal, de ações, de atitudes, de física, eles pararam de se levar a sério. Aqui eu acho que é completamente ao contrário. Eu acho que aqui o roteiro ele se leva muito a sério, mas o filme é aquela escrachação. O filme é zoeira pura. O filme é justamente para você brincar com o gênero, para você zoar com personagens, para você zoar com poderes,
deles para você zoar com trejeitos clássicos do gênero de super-herói. Então, por mais que eu não ache que esse filme entra completamente nessa categoria, eu acho que tem um pouco ali um peso que funciona até bem melhor do que muitos filmes que tentam fazer essa quebra de gênero. Repetindo mais uma vez, o Esquadrão Suicida tem uma proposta muito boa e é muito competente no que ele entrega. É para ser escrachado, é para ser zoado, tem um respeito ali pelo roteiro e eles conseguem entregar perfeitamente o que é proposto. E isso aí eu acho que é um dos pontos que vale mais se destacar nesse filme. Eu já falei aqui sobre o roteiro ser bem amarradinho, eu já falei sobre a proposta ser muito bem redonda, mas agora falta falar naturalmente da própria montagem do filme, não é? Como é que o filme consegue unir esses dois elementos, consegue mostrar isso em tela. E a montagem é um ponto que particularmente eu gostei bastante. Como o filme ele é muito fluido, como o filme você consegue entender para onde eles estão indo e é muito claro os momentos do filme e a passagem de tempo, a montagem eu considero ser mais difícil de se fazer dessa forma, justamente por todos os elementos que estão em volta do filme e são bastante. Então, para você fazer uma montagem coesa é bem complicado, mas eu acho que foi outro ponto que o filme acertou de maneira genial e que o James Gunn entregou com maestria. A montagem consegue passar uma experiência especial a mais do que o espectador precisa, porque o filme tem cenas mais pro futuro, tem cenas mais pro passado, tem cenas que se encaixam, tem momentos que estão acontecendo coisas paralelas e são mostrados em momentos diferentes. Então eu acho que a montagem desse filme é mais do que só uma característica, é uma espécie de experiência bem feita, porque esse tipo de montagem a gente já viu em outras produções, só que acontece de forma bem raso. Aqui eu acho realmente que é uma experiência muito boa e que funciona pra caramba. Muito também por conta da montagem do filme, a história ela consegue ir escalando, ela consegue ir evoluindo. O primeiro ato do filme já começa com uma putação, o filme já começa lá em cima, mas ao mesmo tempo ele consegue crescer mais ainda e vai ficando cada vez mais grandioso. As ameaças vão aumentando com o decorrer do tempo, as missões vão melhorando, o filme vai ficando mais sanguinário. Então aos poucos, mesmo que o filme já comece num patamar muito alto, ele ainda cresce e cresce bastante, e no final você tem uma luta que é a cara do Esquadrão Suicida. Ele até que vai e volta ali em meados do primeiro, do segundo ato, mas ele sempre vai escalando, ele sempre procura evoluir, ele sempre tem um nível a mais, e você chega no final, é uma luta completamente a cara do que é o Esquadrão Suicida, do que você espera desse filme. Então isso é outra característica que chama muita atenção no decorrer desse longa. Tem uma coisa que eu valorizo muito em todos os filmes que eu analiso, que é a questão de você entregar elementos no início do longa para puxar no final. Eu já falei isso aqui em vários podcasts, em várias outras análises, que é você ir construindo esses elementos, não entregar tudo de bandeja no momento que você necessita deles. E eu acho que o Esquadrão Suicida consegue fazer isso de forma magistral. Eles procuram entregar elementos lá no início do filme, não só para a questão do plot do filme, mas também na própria questão de você construir elementos para os personagens. Então no decorrer ali, principalmente em meados do primeiro para o segundo ato também, você tem várias frases, você tem vários momentos, são diálogos, são questões visuais que o James Gunn aproveita lá no final, lá no terceiro ato. Então isso é uma coisa que eu gosto de destacar, que eu gosto de valorizar, porque funciona pra caramba e não deixa o filme muito na cara, não deixa o filme muito entregue. Você força o telespectador a prestar atenção no que é que você tá passando ali naquele momento. Então eu acho isso excepcional e o James Gunn faz de forma genial nesse longa. E como eu falei, esses elementos eles são usados para várias situações do filme, tanto envolvendo o plot final quanto envolvendo personagens no decorrer do roteiro. Mas aí é que tá, o filme ele tem vários plots e vários momentos pessoais de personagens que funcionam pra caramba, muito por conta desse recurso, e vale destacar muito os argumentos que são usados no decorrer da trama, porque assim, os personagens, como eu falei, eles também foram muito bem dirigidos e você consegue entender o que é que cada um tá fazendo ali, qual é a motivação de cada um. Claro que alguns têm algumas motivações mais vazias, mas ainda assim, pelo menos o básico do personagem é mostrado pra você, o background que é construído é muito legal, é muito interessante e eu acho os argumentos bem válidos. Você consegue se aprofundar nos personagens, isso é um trabalho que, apesar de ter muita gente em tela, de ter muito tempo para ser dividido, eu acho que você consegue entender sim o que cada um precisa ali. Eu acho que foi muito bem aproveitado o tempo que precisava para cada um, e eu achei isso outro ponto bem destacável do filme, são esses argumentos que você usa para motivar os personagens. Eu acho que a trama procura respeitar muito, mesmo sendo personagens ali mais B e C da DC,
você consegue entender quem são eles. Se você não conhecia, eles são apresentados para você. Então eu acho que é uma característica que é funcional, primeiramente por conta do roteiro muito bem escrito, mas também por conta de elementos soltados pontualmente no decorrer do roteiro, não por necessidade, mas para você aproveitar depois num terceiro ato que chegaria futuramente. E aí, cara, além do plot dos personagens, além dos argumentos e das dinâmicas dele, a gente também tem o plot final do filme, não é? Que assim, é uma coisa inacreditável, sabe? Como eu já falei, o filme ele vai escalando e a luta final é uma luta muito Esquadrão Suicida, acho que muito que a gente esperava realmente, mas como eles resolveram essa luta, a solução apresentada é algo que eu realmente não esperava, cara, e eu acho que quase ninguém esperava. O fato é que realmente o plot ele foi sendo construído durante o filme, ninguém pode dizer que foi simplesmente jogado, que foi simplesmente resolvido. Não, teve toda uma história, teve um contexto por trás de como aconteceu, mas ainda assim você fica descrente de que não é possível que vai ser assim que vai ser resolvido, cara. Não me entendam mal, é sensacional, cara, é muito bom. Mas ainda assim, eu acho que é escrachado até demais. E é um escrachado até demais de bom. Eu acho que funcionou pra caramba, foi ousado, foi esperto, foi inteligente, foi bem sacado, foi muito bem escrito. E o roteiro, assim, mais um trabalho excepcional. O plot é muito bom e vale a pena. Esse terceiro ato do filme, o contexto como ele é feito, eu acho sensacional. E o plot agrega a isso tudo. E aí, como eu falei aqui já também no próprio podcast, e aí como a gente já sabe, os conteúdos promocionais não revelaram nada do filme, certo? Você vai assistir os filmes querendo ou não, às cegas. Isso permite experiências de mortes de personagens que você realmente não espera. A gente tá falando de Esquadrão Suicida, que é um grupo que a gente realmente espera que morra gente, correto? Só que o jeito como as pessoas morrem e os momentos como esses personagens morrem é assim, completamente absurdo, cara. Eu acho de uma ousadia o que o James Gunn fez. Porque assim, tem personagem morrendo toda hora do filme. Eu acho que é até bem mais construído, bem mais surpreendente do que foi feito em Deadpool 2. A morte da X-Force ali. Dessa vez, cara, é personagem que morre a quase todo momento do filme, no decorrer da história, em momentos completamente inoportunos e inesperados. Então assim, você vai sentir uma estranheza ali no começo do longa, e no decorrer do filme, isso vai se desenvolvendo. É genial, cara. Você vai pro inesperado e você recebe o inesperado. Mas eu não falo só do inesperado com relação a mortes, eu falo do inesperado com relação a situações, porque existem cenas colocadas nesse filme que é assim, puro James Gunn, puro, olha esse cara, sabe? São cenas que você assiste, totalmente descrente, que aparecem na sua tela de surpresa e que funcionam pra caramba, cara. Assim, são cenas que teoricamente seriam uma barrigazinha ali pra você desenvolver um arco de algum personagem, mas é tão bem estruturado, é tão bem eficiente, é tão gostoso de assistir, é tão engraçado que tem um objetivo, sabe? Não é uma barriga, porque o objetivo é te mostrar aquela cena randômica, cara. Aquela cena de, cara, o que esse personagem tá fazendo, saca? Então, assim, o filme é completamente inesperado em todos os sentidos, cara. Você vai às cegas pro cinema, querendo ou não, e eu acho que o jeito como eles esconderam e como eles trataram várias situações desse filme, e eu acho o jeito de como eles trataram as situações desse filme, algumas reviravoltas inesperadas, alguns momentos que você não achariam que ia aparecer de forma assim, magistral. E tem duas coisas envolvendo os personagens do filme que eu particularmente gosto bastante, e foi por isso que eu deixei pra falar por último. A primeira é a personalidade desses personagens. Vale citar que o Esquadrão Suicida é um grupo com várias pessoas diferentes, certo? Vários heróis com personalidades diferentes, com trejeitos, com maluquices, com posturas diferentes, e as dinâmicas que são desenvolvidas entre eles é assim, uma coisa linda de se assistir, muito gostosa, e que desenvolve diálogos excepcionais. Tem um diálogo em um dos trailers que é um diálogo em que tá o grupo ali no avião e eles discutem sobre qual raça de cachorro seria a Doninha. Doninha, pra quem não sabe, é um personagem lá do filme. Doninha, pra quem não sabe, é um personagem do filme que é interpretado pelo Sean Gunn, o irmão do James Gunn. Tem aquele trabalho de efeitos especiais, igualmente como foi feito com Rocket Raccoon lá em Guardiões da Galáxia. É com o mesmo objetivo o personagem. E esse diálogo é maravilhoso, cara. Esse diálogo ele resume basicamente as dinâmicas de como funciona o filme. E eu acho que, mais ainda,
Os atores entenderam seus personagens e por isso eles funcionaram tão bem em tela com essas personalidades. Eu acho que vale um destaque muito importante aqui pro John Cena, porque assim, o John Cena ele foi escalado para ser meio que ali o Dave Bautista da DC. E eu particularmente não sabia o que esperar do John Cena como pacificador, mas eu acho que ele foi muito talentoso, principalmente em entender o seu personagem, entender o que precisava entregar em tela, e o John Cena entregou. O pacificador é um personagem excepcional, muito por conta do trabalho de roteiro e do trabalho dele, claro, também da direção de personagens do James Gunn. O Idris Elba eu acho que dispensa elogios, dispensa apresentações, fez um sanguinário maravilhoso. A Margot Robbie também entregou uma Arlequina assim maravilhosa. Na verdade, enfim, no geral todos os atores são bem acima da média, funcionam muito bem, entregam seus personagens muito bem. Inclusive a Alice Braga está nesse filme, ela também entrega pra caramba, uma personagem que é lá de Corto Maltese. Pra quem não sabe, Corto Maltese é um país fictício aqui da América do Sul. A Alice Braga faz uma personagem nativa justamente desse país, entrega pra caramba. Então eu acho que todos os atores entenderam bem os seus personagens, e é justamente por conta dessa boa construção dos personagens em tela que você consegue entregar o principal elemento desse filme, que é o humor. Cara, tudo que eu falei até aqui, o desenvolvimento de dinâmicas, o roteiro do filme, elementos no começo do filme para serem puxados depois, os plots, as escolhas dos personagens B e C da DC, tudo foi construído, tudo foi montado justamente pra gente chegar e falar do humor, que é um ponto recorrente durante o filme inteiro em todos os elementos possíveis, elementos visuais, elementos de roteiro, elementos textuais, tudo é voltado pro humor do filme, para como o filme não se leva a sério, pra sátira, pras piadas. E olha, sendo bem sincero, eu entrei na sessão e saí dela com um sorriso absurdo no rosto. Você não para de rir um minuto, cara. As piadas são incríveis e as dinâmicas geram momentos mágicos. O filme é muito bom. O humor do filme é maravilhoso, cara. O roteiro em cima dos diálogos também, pra você construir momentos escrachadíssimos, funcionam pra caramba. Então assim, é de longe o melhor ponto desse filme, é de longe a melhor questão. Eu acho que é um dos filmes atuais que mais bem utiliza esse recurso de sátira, de você não levar a sério os filmes, de você desconstruir um gênero. Então, cara, pra mim o humor desse filme vale cada centavo, vale cada momento, e tudo que é feito gira em torno disso. Bom, galera, então eu acho que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você escutou até aqui. Acesse a descrição do aplicativo que você está escutando o podcast. Lá tem todas as redes sociais do Sessão Cinema. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau.